Hernandes Peçanha, muito bem-vindo, meu irmão. Muito boa tarde para todos. É um prazer estar aqui para esse estudo, para que possamos aprender mais e melhor, para melhor também servirmos. Parábola que nós vamos... vai falar hoje de semente? Você é agricultor? A parábola da semente. Uhum. Aí, geralmente, as parábolas, todos os principais autores, Marcos, Mateus, Lucas, João não entra muito nesse quadro. Eles geralmente anotam essa parábola, mas essa parábola de hoje, somente Marcos cuidou dela. Uhum. Mateus e Lucas não tomaram conhecimento dela. Posso dar uma introduçãozinha aqui? Sim, então eu passo aqui ao Paulo para ele que faz o favor, pode fazer a leitura e a apreciação sobre a parábola de Marcos, a semente. A parábola da semente é uma parábola de Jesus que aparece apenas no Evangelho de Marcos, como o Hernandes já falou, né? Ela tem Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 29, e é uma parábola que fala também, né, sobre o crescimento do reino de Deus. Segue-se, junto com esta parábola, Marcos também fala da parábola do semeador, que o Hernandes já esteve aqui falando sobre ela, da parábola da lâmpada debaixo do alqueire e da parábola do grão de mostarda. Mas, futuramente, teremos tempo e oportunidade para falar dessas outras parábolas. E agora vamos à leitura da parábola de hoje. A semente que cresce. E dizia mais: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer durma, quer esteja acordado, de noite ou de dia, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. E por si mesma, a terra produz primeiro a planta, depois a espiga, e por fim a espiga cheia de trigo. E quando o fruto amadurece, mete-lhe logo a foice, porque chegou o tempo da colheita. E agora, lida a parábola, feitas as considerações finais, o Hernandes vai trazer os seus comentários. Muito bem. O estudo de parábolas não é privilégio de meia dúzia, não. É possível que todos possamos estudá-la. Tem aí alguns requisitos a serem observados, tais como público, que Jesus falava. A gente vê os antecedentes, isto é, às vezes a parábola não está explícita ali para fazer a interpretação, a gente vê um pouco antes no Evangelho, que vai ter lá os antecedentes indicando o que virá mais adiante. Tem a época que Jesus também coloca as circunstâncias, mas a parábola de hoje, ela não traz o público que Jesus falava, não. Nós podemos examinar lá pelos antecedentes, ele falava ao público em geral, mas não está citado o público nem as circunstâncias. Mas é uma parábola curta, de proposta, mas muito ampla de significados. E no capítulo 4 de Marcos, é muito rico em parábola, que nós temos lá o semeador, o grão de mostarda, a candeia, a semente, quer dizer, parábolas vinculadas à agricultura. Então, acabamos de ver a leitura aí do Paulo, eu vou enfatizar, versículo 26. Essa parábola é do reino de Deus. É como plantar de uma semente na terra por um homem. Isso é o 26. No 27, que ele durma ou acordado, a semente germina, cresce e não se sabe como. Esse não se sabe como é muito importante nós observarmos, vamos ter que discutir esse assunto aí. A terra produz da semente a colheita.
E depois, no 28, agora no 29. O fruto está maduro, é hora de meter a foice e colher. Então, a palavra não nos dá muito material para estudo. Nós temos que pesquisar vários autores para ir vendo uma coisa tão pequena, como é que ela se ampliaria tanto? A palavra é dita em símbolos. Nós temos que transformar essa simbologia em algo com significado espiritual. Então, vejamos, a semente é a centelha divina, é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus, que se amplia de acordo com as necessidades que nós tivemos que aí adotar. A evolução humana está aí também para ser alcançada pela semente. Tempo de espera da semente, do plantio à colheita. Isto vai se referir aqui à maturação da humanidade, à evolução espiritual de cada um de nós. Isso é o tempo de espera da semente. Agora, o tempo que produz do plantio à colheita é o ciclo evolutivo do homem, de cada um de nós, é o ciclo evolutivo da humanidade. Cada um de nós vai passar por esse ciclo. É o clássico, nascer, até mais adiante falaremos disso, que todo mundo já sabe. E o 27, agora vamos para o 7. 27 e 28. Esta força viva que tem a semente posta na terra e que o homem ignora, isso é um automatismo. Como é que fica isso? Isso é o poder invisível, é a mão de Deus agindo aí na terra para que a semente possa ter o seu desenvolvimento. E no versículo 29, a ceifa e a colheita. Então, a semente está pronta, amadureceu, vai colher. Isso em espírito, como é que fica? Isso é a prestação de contas obrigatória de cada um de nós. Aí vai se juntar também com a parábola dos talentos. Aí os senhores do karma dirão para nós: que fizeste dos talentos que recebeste? No pós-morte, cada um de nós vai ter que prestar contas daquilo que fez. Então, a semente vai indicar o que tem a fazer. E lá dos talentos, resultado de tudo isso que nós fizemos. Eis, então, a grande tarefa que nós temos que desenvolver. Uns falam de missão. Missão é para Chico Xavier, Teresa de Calcutá. Nós temos a mesma tarefa. Nós, pessoas comuns, tarefa. Agora vamos traçar um eixo para esse estudo. Lá vem a proposta. Agora, como é que nós vamos estudar isso? Qualquer pessoa pode estudar, desenvolver, interpretar. Como eu disse, não é privilégio de meia dúzia, não. Nós estamos aqui um sequencial para isso. Então, é uma ação autotransformadora da semente. Isso é um princípio para o estudo. Ou seja, a autotransformação do homem, a evolução do homem é permanente. Nós estamos em contato com a inteligência universal, com a consciência cósmica, nós pertencemos a esses esquemas aí, e o desenvolvimento é permanente. Agora, o tipo de parábola. Também aqui isso é discutível. Ela é de contraste, porque é o tão pequeno para descer o tão grandioso. É a palavra de profundas transformações, que de uma semente, o que tem dentro de uma semente, para que a faça tão grandiosa, como uma árvore no plantio, numa colheita.
Nós vamos ver agora o exame do texto que Paulo César leu para nós. Vamos examinar esse texto. Esse texto, nos versículos 26 e 27, ele cita o homem, a semente, a terra. A parábola aborda esses três aspectos integrados. Então, a semente, a terra e o homem estão integrados. O avanço de um equivale ao avanço dos três, sendo que a terra é mais estática, mais a semente e o homem. A semente tem um tempo que ela fica lá posta na terra e ela vai desenvolver, e quer dizer que o homem dorme. Então, o homem tem que dormir enquanto a semente está plantada? Isso é uma colocação também simbólica. É que o homem não tem nada a fazer, tem que esperar a terra. Eu moro aqui em Mendes, eu tenho aqui uma hortinha, eu vou explicar depois na prática, na observação, o que foi feito. Eu plantei algumas coisas e já estou colhendo, depois explica isso. No versículo 28, é a terra. Qual a função da terra nesse plantio? É o berço, desenvolvimento, onde a semente é o laboratório divino, a terra é um laboratório cósmico, onde a semente terá seu desenvolvimento, e nós todos também vivemos nessa terra. A terra é o laboratório que nos recebe e a qual nos leva à nossa autotransformação como a semente. Só que a semente tem um valor intrínseco dentro dela, e nós também. No 29, o homem volta a ser citado de prontidão para lançar a foice para a colheita dos frutos quando estiverem prontos. Então, a colheita de cada um de nós é feita exclusivamente por nós. Ninguém pode fazer isso por nós. É um processo pessoal e intransferível. Então, resumindo isso, a palavra do seu processo de crescimento, de atividade e depois da colheita. A semente do grão até a ceifa. Tem uma sequência, nós temos que examinar isso. A parábola cita assim o procedimento que resume as atividades da semente, equivalendo também à atividade do homem do seu nascimento até o desencarne. Vamos então ver aqui quanto ao homem. Ele é incluído 3 vezes nessa parábola. A iniciativa do plantio, a sua imaturidade durante o crescimento da semente, isto é, o homem, ele é imaturo, ele tem o tempo de busca, de estudo, de passar por severas dificuldades, às vezes, doença, pobreza, nem sempre obrigatório, mas muitos de nós temos esses incentivos tidos como negativos, mas não são. Muitos de nós respondemos através desses incentivos. A palavra ressalta também o período de inatividade do homem, é o que nós estamos falando aqui agora, que sugere uma caminhada que nós precisamos, não está explícito, mas a nossa caminhada, ela é paulatina, ela é lenta, ela exige muito de nós. Simplesmente deixar o tempo passar? Sim ou não? Quem não está afim de muita coisa, deixa o tempo passar. Mas muitos têm que aproveitar esse tempo, cada dia, cada hora, da melhor maneira possível. Há, então, um contraste de atividade da semente e a imaturidade do homem aqui. Mais adiante, vamos voltar a esse pedaço aí. Então, uma síntese desse trecho aí dessa parábola. Atividade da semente, ação divina,
constante com uma ação divina constante no homem. A semente tem um tempo para ela se submeter, se transformar da semente à colheita. O homem é a mesma coisa. Da infância à juventude e à maturidade, o homem tem um período longo que ele tem que passar e se esforçar nesse crescimento. O versículo 28 da semente é um corpo orgânico que cresce por si mesmo. Nós temos que enfatizar isso aí. Aí independe do homem. O crescimento por si mesmo é o automatismo dentro da natureza, é a lei da natureza dentro da semente. E nós também atuamos como essa semente aí. Dentro de nós, um autor da criancinha, a puberdade, a adolescência. Isso, nós não temos que fazer nada para isso acontecer. É o laboratório da vida que faz isso para nós. Pode ir ao médico, tomar remédio, fazer ginástica, tomar. Esse desenvolvimento interno, isso é uma coisa natural, que as mãos de Deus colocaram em nós para que isso aconteça. Então, esse automatismo é programado lá pela espiritualidade superior. Agora, a semente, além disso, ela tem os fatores auxiliares. Ela tem o sol, tem a chuva, a água. Agora, tem também os aspectos negativos, as pragas. Aí o homem tem que entrar para ajudar. E é o que tem conosco também. Nós temos as doenças. Então, questões que exigem a nossa atenção. ênfase da parábola a se colocada onde? Não temos que procurar. O homem? Na terra? Na semente? Na colheita? Nós vamos ter que procurar isso aí. Assim, o crescimento do homem físico, mental, espiritual, moral, esse é o desenvolvimento interno, conforme correspondente ao momento da semente. Então, essa parábola da semente, ela é curta, versos, os versículos intensos, então, tirado da natureza da botânica, para comparar a nossa vida, a vida humana. Portanto, o exemplo é muito rico. Jesus, nosso professor, nosso mestre, de uma coisa tão pequena, uma semente, ele faz a evolução de toda a humanidade. Saindo do texto agora, em espírito, como é que fica isso? Em espírito. Jesus deu um exemplo magistral para o entendimento análogo ao que o homem precisa saber aqui. Nesse ciclo da semente, equivale ao ciclo humano, ao ciclo do homem. Então, a semente tem um germe, é uma célula que se autodesenvolve. Assim também o homem espírito. O homem tem em si, dentro de cada um de nós, desde o bebê, aliás, antes do bebê, ao nascer, as células espermatozoide e óvulo, para formar um ser humano. Olha que milagre da natureza, mas é a mão de Deus que está ali atuando. Então, essas células é que vão agir ali para haver uma transformação crescente do ser humano. A semente é o símbolo que dá essa analogia, e aqui é a realidade que acontece. Quando nós vemos um ovo de galinha, nós vamos examinar aqui o campo de vida. O que podemos imaginar dentro de um ovo de galinha?
toda a vida de um pintainho, de um pintinho, com o calor da mãe, a natureza. Daqui a um pouco sairá o pintinho crescendo, o frango, a galinha. Analogia do homem é isso aí. É o campo de vida. No útero materno, está lá o campo de vida, que ao receber aquelas duas sementinhas, espermatozoide e óvulo, vão formar o ser humano. Então, a parábola da semente nos dá essa deixa, essa dica, para que possamos entender isso aí. Vejamos agora os agentes externos para ajudar a semente a desenvolver. O sol é necessário? Sim. O sol tem a energia da vida para tudo que está aqui no nosso planetinha. A chuva é a água, porque o ser orgânico precisa desse elemento aí para desenvolver. O ar também precisa disso. Então, são fatores essenciais para que possa haver esse desenvolvimento. Comparação com a semente, o homem espírito é a semente de Deus. Então, como vimos, a junção dessas duas células, espermatozoide e óvulo, vão dar o ser humano. Isso aqui. Aqui, cada um de nós aqui. Esta fecundação se dá, pelo determinismo divino. Então, a célula ovo, espermatozoide, vão gerar o ser humano, que é o laboratório, lá no laboratório divino, no útero materno. Lá a Terra, aqui o homem, então, na analogia do autocrescimento, autodesenvolvimento, em que não precisa ação humana, nada, não precisa nada. A natureza se incumbe desse desenvolvimento. A semente pertence ao reino vegetal, mas o homem ao reino de Deus. O reino nominal é o reino de Deus. Deus colocou também uma série de potenciais no homem, o homem espírito, para que se autodesenvolva. Livre-arbítrio, inteligência, vontade, raciocínio. Esses fatores são intrínsecos ao homem para que ele se autodesenvolva. Sem esses fatores, nós não teremos como avançar. Agora, nós temos um fator primordial, que é o amor. O amor incondicional. Se não houver o amor no coração, se não trabalharmos este amor, teremos dificuldades. Não precisa nem falar em ódio, não. Mas a falta do amor vai nos dar dificuldades para esse crescimento aí. Então, nós temos fatores internos, fatores externos e a diversidade, como a semente. Então, os fatores internos, nós acabamos de falar, inteligência, oh, meu Deus, escapou. Então, a inteligência, a vontade, são. Agora, fatores auxiliares, família, escola, trabalho. Agora temos adversos. Doença, pobreza extrema, coisa desse tipo aí. Então, isso é que nós vemos aqui do ponto de vista espiritual. Agora, vamos ver aqui a colheita disso tudo. Isso tudo é um investimento. Vamos agora à colheita, para que podamos chegar à ceifa. A expressão já era conhecida lá no Velho Testamento. Lançai a foice, porque a colheita está pronta. Em relação ao homem, como é que fica isso? O reencarnante, nós todos trazemos 3 fatores fundamentais
que Deus coloca em nós. Tem uma chamada carta de vida, é o programa. Todos temos um programa. Ninguém vem aqui aleatoriamente passear, não. Tem um programa a ser cumprido. Mas vai ser o quê? Vai ser masculino, feminino, vai ser doutor, vai ser operário, trabalhador, ou não vai fazer nada por conta própria. Agora tem a linha de vida. Família tal, levada à profissão tal, morar em tal lugar. Isso é a linha de vida, é a nossa trajetória. E a cota de vida é o tempo que Deus nos concede para que possamos cumprir os nossos programas. Nós vamos realizar isso ou não? Isso é com cada um de nós. Se estivermos trabalhando ativamente no material, no espiritual, vamos. Agora, se nós formos preguiçosos e omissos, certamente não iremos fazer isso. Como é que está a humanidade? Veremos mais adiante como é que está a humanidade, como esse todo aí. Vamos agora examinar, dar um balanço nisso. Qual o grau de aproveitamento que cada um de nós tem ou apresenta nessa carta de vida? Vamos aqui agora recorrer a André Luiz. Ele nos traz aqui um ensinamento muito interessante para os graus evolutivos de cada um de nós aqui. Então, ele divide aqui a vida em 4 momentos. A saber, primeiro momento é o chamado aqui por ele de expirante. 10% da humanidade consegue cumprir plenamente os seus deveres na carta de vida. Agora, o segundo grupo é o resgate interrompido. Aí são 30%. Como é que é esse negócio de interrompido aqui? Ele vem fazendo um trabalho na bondade, depois ele para, aí volta. Ele está na mediunidade, isso é muito... Isso dá trabalho. Para, isso interrompeu. 30%. Agora, a situação estacionária, comodismo. Deixa isso para lá, vamos mais adiante. 30%. E dívida agravada, mais 30%. Aí é o crime, os desmandos. Síntese, 4 graus. Expirante, completou. Resgate interrompido, parou no meio. Situação estacionária, um comodismo, geralmente não volta. E a dívida agravada, quando a gente piora bem a situação. A espiritualidade nos fala que nós temos que há 750 milhões de pessoas com crédito. Que beleza! Olha, a humanidade tem aí cerca de 8, 9 bilhões. Para termos 700 milhões com crédito, 750... Aí tem Irmã Dulce, tem Chico Xavier, e nós correndo atrás aí para ver o que vai acontecer com a gente, né? Nós temos muito ainda o que fazer. Vamos passar aqui pela dívida agravada, os 30%? Vamos. Nós temos débitos. E chegamos aqui, arranjamos mais encrenca. Como é que fica? 2 meninos nasceram na favela como provas espirituais, um exemplo. Então, o menino chegou lá, ia para o catecismo, ia para a aula, estudava bonitinho, 20 anos, 21 anos, um homem correto. O outrozinho, perdido, adotado lá pelo traficante, fez lá as misérias dele, 21 anos, preso. Olha a diferença aí. Isso é uma dívida agravada. O outro lá teve uma situação de avanço na sua vida. Quem responde por isso em nós aqui? Nós mesmos. Livre-arbítrio, vontade, inteligência. A família tem um poder de ajudar muito grande aí. A família, os amigos são essenciais aí.
Agora, qual, afinal, a ênfase que vamos dar a esta parábola? Pode ser pela semente, pode ser pela Pelo reino de Deus. o reino de Deus, nós já pertencemos ao reino de Deus. Precisamos Sim. fazer jus a isto. Uhum. É pela terra? A terra é um fator estranho a nós, mas inerente a nós. Precisamos estar atentos a isso. A terra, a semente, a família é de vital importância aí também, nessa atuação. A família pode ser decisiva, sobretudo nos primeiros anos que nós estamos vivendo aqui. A parceria da terra, do sol, com a semente, vão levar a um desenvolvimento maior. Então, a parceria nossa com a família, os estudos, com as pessoas que nos protejam aqui, orientando, também vai ser decisivo para conosco. Então, a parábola tem como exemplo a semente. A semente é o símbolo, mas o homem vai ter como exemplo todo e qualquer aspecto que ele se envolver no sentido de sua real evolução. Tanto no caso do plantio e da semente, como no caso da colheita, isso tudo a ver conosco. O plantio da semente é quando, no nosso caso, começamos na infância, temos uma orientação correta, adequada, mas nós vamos dando continuidade a tudo isso nas idades correspondentes, infância, primeira infância, adolescência, maturidade, velhice, e avanço da velhice também. Tem que buscar, tem que continuar. E a colheita? Aí vem o canto do cisne. Quando recebemos uma notícia, um informe de que nossa cota de vida terminou, aí vamos ter a colheita. Senhores do Karma, quando nós chegarmos a dizer, que fizeste dos talentos que recebeste? Aí nós vamos ter que responder. Como? Não adianta falar, está impresso em nós, no nosso corpo astral, corpo mental, e a espiritualidade lê isso de nós, independentemente do que nós falemos ou não. Então, vamos sintetizar assim. Como a semente colocada em solo fértil germina, cresce automaticamente, inexoravelmente, rompendo os invólucros e iniciando a planta. Então, a semente agora já é uma plantícula. E o que vai acontecer com essa plantícula? Desenvolver pela terra, pelo adubo, ela mesma tem que ter a condição de alta evolução. Aí vem a semente, o caule, a folha, a flor, o fruto e uma nova semente que o fruto vai nos dar para a continuidade da espécie ali da semente. Isso com o vegetal. E o homem? A mesma coisa, já de modo análogo. Vai desenvolvendo, educando-se, crescendo, produzindo pelo trabalho, pela criatividade, vai envelhecendo. Esse envelhecimento vai produzir o compatível com a idade do envelhecimento, vai chegar a um ponto que vai ser chamado a prestação de contas. Então, o que fizeste do talento que recebeste? É o que os senhores do Carmo vão nos perguntar, e nós vamos ter que responder mostrando o serviço. Então, em ambos os casos, o rompimento da casca é natural e esperado, o não rompimento não é normal. Ou seja, preparação para a finalização
da semente, da produção da semente ao fruto, e o homem, o ser humano, a mesma coisa. Desde o nascimento até o seu suspiro final, faz parte aqui da nossa busca de nossa vida. O espírito não desperta para os caminhos evolutivos? Será que não? Por vontade própria, o processo evolutivo se fará de modo inexorável. Se nós não quisermos fazer, a dor vai fazer isso por nós. Vocês já viram como é que é pegar um trem da Central ou um metrô às 6 horas da tarde? Ele não precisa fazer força, ele é jogado, ele é empurrado, se vacilar, vai sair do outro lado. Assim é a vida. Se nós não quisermos fazer nada, a vida empurra. A vida não cobra, a vida toma a condição. Graças a Deus que é assim. A própria vida nos impulsiona. Então, é o zelo de Deus para cada um de nós. Deus não nos abandona nunca. Então, vamos sintetizar isso? Se o grão de trigo não morrer, ficará estéril. Mas se morrer, e produzirá muito fruto. Então, o eu superior, divino, está atento a subordinar o ego para nos conduzir à vitória dentro da nossa proposta de vida espiritual. Eu superior é uma individualidade, é o criador de personalidade, quando necessário. Então, o eu superior subordina o nosso ego. Não precisa fazer tanta força para crescer na vida, basta cumprir, acompanhar as recomendações internas que vêm para trabalhar, para estudar. A gente não tem que aprender isso lá de fora, não. Isso é intrínseco em nós. Lá fora vai nos dar as oportunidades. Há valores a fixar. Paciência, humildade, dependência de Deus, confiança, progresso moral, transitoriedade da vida terrena, não podemos esquecer disso. Nós estamos aqui com uma semente plantada para esse cultivo e depois a colheita. O espírito está sujeito à autocorreção moral, espiritual, via leis naturais, evolução. As leis são progresso, reencarnação, lei do karma. Essas leis, elas são fundamentais. Agora, nós precisamos observar o Evangelho, por quanto Deus não nos fez prontos para que nós possamos nos fazer o mais pronto possível. O homem espírito, nós somos imperfeitos, porém perfectíveis. Nós temos as condições em nós para caminharmos longe, para ir longe, avante. Descoberta o uso incessante das potencialidades latentes. Como a semente tem as potencialidades, nós temos também. Temos que ver, temos que descobri-las. A vida é bela, mas repleta de reveses. Aprendamos a contorná-los. A palavra da semente deixa-nos este alerta. Então, obedeçamos a lei, a carta de vida, a linha de vida, para que nós possamos ser bem-sucedidos como a semente que vai ter um bom aproveitamento na colheita. Muito obrigado. Obrigado, Hernandes, por ter trazido para nós os teus conhecimentos sobre essa parábola. E queria te pedir duas coisinhas. Sim.
Vou começar pela segunda, fazer para a gente a prece, lógico, né? Sim. E a primeira, se você me permitir, Marcos, ele seguiu aqui depois da semente. E ele dá um exemplo do grão de mostarda. Se você achar que ainda tem alguma coisa a Não, acrescentar, você pode completar, complemento você, porque vamos lá? aí é a aplicação dos grãos. Aqui foi o básico, mas tem uma Tá. aplicação imensa. A palavra é sua. Então, no versículo 30, e dizia ainda: com que vamos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola podemos figurá-lo? É como um grão de mostarda, que quando é semeado na terra, é a menor de todas as sementes, mas, depois de semeado, cresce e torna-se a maior de todas as verduras, e estende grandes ramos, de sorte que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Por meio de muitas parábolas como estas, é que lhes anunciava a palavra de Deus, conforme eles podiam entender. E não lhes falava sem parábolas, mas, em particular, explicava tudo aos seus discípulos. Deixo contigo aí, meu querido. Bom, isso aí é o exemplo, a aplicação. Eu não vou alongar. Eu aqui tenho uma hortinha. Se eu, Uhum. quando vier aqui, vai ver. Aqui estou colhendo tangerina, colhi aqui umazinha, couve, estou colhendo também, mamão, estou colhendo mamão. Então, aquilo eu me lembro perfeitamente da semente da sua autotransformação. Olha aí, mamão está caro, poxa, tirar o mamão daqui já foi um lucrinho bom, né? E mamão saboroso plantado pelas mãos da gente, né? Pelas mãos de Deus que nos ajudou a esse plantio. A prece, né? Uhum. Quanta alegria a gente está podendo dialogar à distância de um assunto tão pertinente. A prece, a oração, a palavra de Deus sobre o impulso recebido no reino vegetal e aqui o impulso recebido no reino de Deus, nós. Quanta oportunidade nós temos e nós perdemos. Aqui está uma oportunidade que um homem criou um serviço através da internet. Coisa à toa, é? Vai criar um serviço pela internet e vai congregando muitas pessoas que vence a distância, buscando o estudo do Evangelho. Que coisa linda, que coisa simples de se fazer e coisa valiosa. Então, minha posição aqui é de gratidão, louvor a Deus, a Jesus, a Mãe Maria, a toda a espiritualidade, em casa de cada um de nós, que nesse momento está agrupado, tem um guia da família. A gente não cita muito esse guia, mas ele é muito importante. O guia da família, ele vai ao culto do lar, ao culto do evangelho, ele vai apaziguando a família. Quando a família ora junto, ele está atuante. Portanto, essa oportunidade que temos aqui agora é de ouro. Aqui não tem distância agora. Se junta, se reúnem todos numa esfera que se transforma em esfera de luz, onde nós todos agora nos encontramos, para render graças a Deus, nossa gratidão, nosso louvor. Que assim seja, meu Deus, queira abençoando todas as pessoas, todas as famílias que ora estão aqui reunidas. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus esteja com todos nós. Assim seja.